To be or not to be? That is the question. Quem diria que a fala de um cara cogitando se deveria ou não se tornar um assassino fosse marcar tanto o imaginário popular, né? William Shakespeare foi um dramaturgo, poeta e ator nascido em Stratford-upon-Avon, uma vila no interior da Inglaterra. Ele é muito conhecido por obras como Hamlet, Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth e tantas outras. Mesmo quem nunca leu Shakespeare certamente conhece frases como ser ou não ser, eis a questão, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, ou o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Mas tu sabia que ele também é conhecido como o pai da língua inglesa moderna? Graças aos trabalhos do Shakespeare foi possível criar uma base para gramática, pronúncia e vocabulário do inglês. Logicamente já havia esse tipo de esforço antes do Shakespeare, mas ainda assim a língua era muito pouco uniforme, algo que só foi conseguido após os estudos da obra dele. Técnicas como a inversão das palavras em uma sentença, ou os versos brancos, que são basicamente versos com métrica mas sem rima, foram usados com muita força nas obras do Shakespeare. Por volta de 1.700 palavras tiveram a sua origem determinada a partir das obras de Shakespeare. As 1.700 palavras não são necessariamente palavras novas, mas são palavras geradas a partir dos mais diversos tipos de mecanismo, como a composição, onde a gente adiciona um prefixo ou um sufixo numa palavra para mudar o significado dela, a transformação da função de uma palavra, onde um substantivo pode se tornar um verbo, como no caso de gossip, que antes do Shakespeare era conhecido apenas como substantivo fofoca, e então virou o verbo fofocar. Outra forma de criação de palavras novas foi através da união de palavras já existentes, transformando elas em uma única palavra com um novo sentido. Antes da criação da palavra bedroom, o quarto era chamado de bedchamber ou sleep space. Há estudiosos que questionam esse número tão grande de palavras atribuídas ao Shakespeare, porque antigamente, quando os primeiros dicionários foram compilados, essas compilações eram feitas verificando as palavras em diversos livros e adicionando a definição e exemplos com base no que se encontrava neles. No caso do dicionário de Oxford, a tarefa era tão difícil que foi necessária a contribuição de diversos voluntários que escreviam em papéis as definições das palavras e então enviavam para a equipe de compilação. Tu pode ver mais sobre como funcionava essa compilação de dicionários no filme The Professor and the Madman. Ele foi lançado em 2019. Esse filme trata da criação da primeira edição do Dicionário de Língua Inglesa de Oxford, que teve como um de seus maiores voluntários o William Chester Minor, um homem que passou mais de 30 anos no hospital psiquiátrico. Mas voltando ao Shakespeare. O questionamento desses estudiosos vem justamente do fato de que os livros que se usava como fonte eram só os livros escritos por atores muito conhecidos e de certos períodos específicos. Isso por si só limita muito a capacidade de datar a origem de uma palavra. Em meados do século XX, Alfred Hart, um especialista na linguagem shakespeariana, tinha atribuído ao Shakespeare a primeira citação de mais de 3.200 palavras. Hoje em dia, com a ajuda dos computadores, a gente já sabe que esse número fica por volta de 1.700 palavras. Outra contribuição gigantesca do Shakespeare foi com a criação de termos e expressões. Algumas delas são utilizadas até mesmo na língua portuguesa. Já ouviu falar, por exemplo, em nem tudo que reluz é ouro, quebrar o gelo ou coração de ouro? Pois então, essas e muitas outras expressões que são usadas até hoje na língua inglesa foram criadas pelo Shakespeare. Mas e aí, tu já leu alguma das obras do William Shakespeare? Conhecia essa influência dele no inglês? Se curtiu o vídeo, não deixa de dar um like, comentar e compartilhar para outras pessoas verem também.